confiar nele e o mais o Senhor fará. Vamos entregar ao Senhor a nossa causa. E se você crê verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus está neste lugar, porque onde tem homens e mulheres sinceras como você, meu irmão, você, minha irmã, onde tem um grupo de homens e mulheres sinceros, sincera com Deus da glória, tem presença do Espírito Santo. E se você crê que o Espírito Santo do Senhor está neste lugar, eu quero convidar você a falar com Deus da glória neste momento, e junto nós formarmos aqui uma grande corrente de oração por milagre. Expressa agora ao Espírito Santo do Senhor qual milagre que você deseja receber do Senhor. Expressa agora ao Espírito Santo do Deus da glória qual é a causa que você precisa que o Senhor trabalhe. Obrigado, irmã Lucinalva. Em que área da sua vida você deseja que Deus trabalhe? E depois da oração com você, depois de estarmos apresentando junto com você a sua causa na mão do Senhor, aí estaremos entrando na oração individual, orando por cada um dos irmãos e irmãs e lendo cada um dos pedidos de oração. Mas agora eu quero convidar você a se expressar como filho. Obrigado, irmã Dilânia. Obrigado, novinha. A se expressar como filha, a falar com Deus. Vamos falar com Deus. Vamos formar agora uma grande corrente de oração, oração por milagres. E eu creio que você veio aqui para receber um milagre, e não vai sair daqui sem o seu milagre. Jacó, ele saiu do vale de Jaboque com a vitória dele, com o milagre dele, mas ele tomou uma atitude diante do anjo. Vamos tomar uma atitude agora e vamos apresentar ao Senhor. Está escrito em Provérbios: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais o Senhor fará. Vamos formar essa grande corrente de oração por milagres. Eu creio que o Senhor vai te alcançar com um milagre, e você almeja ser alcançado, alcançada pelo Deus da glória na sua vida, na sua história, em o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, elevo a Ti, Deus da glória, minha voz em oração juntamente com os demais, para juntos estarmos aqui formando esta grande corrente de oração por milagres. Independente de qual seja o milagre que esse adorador ou adoradora que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançada pelo Senhor na vida dele ou dela, eu sei que o Senhor separou este momento para tocar em vidas, histórias com milagres sobrenaturais da glória. Independente da maneira em que esse adorador ou adoradora que aqui se encontra esteja no exercício de sua fé, neste momento de corrente de fé, oração por milagre, este canal, Senhor da glória, que eu creio que há de ser um canal de bênçãos para a vida, aonde adoradora, eu creio, clamo e profetizo, aonde voltar aqui e testificar os feitos do Deus da glória, em forma de milagre na história do mesmo ou da mesma. Estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, como diz no nosso canal, provocando milagres na adoração. Estamos aqui provocando milagres, Senhor da glória, através da adoração, porque a palavra do Deus da glória vai dizer em Isaías capítulo de número 59, no seu verso 1, assim: eis que o ouvido do Senhor, ele não está gravado para que não possa
de milagre. Entra com o milagre, Senhor amado, que esta mulher precisa ser alcançada pelo Senhor. Entra com o milagre, Deus da glória, que esse homem precisa ser alcançado pelo Senhor. Alabrachuri andaraia. Ei, candorebia, candaraia, churi andaraio. Emiande reia, canta rabachuri andarabia. Eio rebiande cai de canto rebia candaraio. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele teve um encontro com o anjo num lugar chamado Val de Jaboque, quando tudo na história de Jacó foi mudado. Arablande rai de canto rebia. Emiande canto rebia candaraios. Tem pessoas aqui que precisam de uma mudança no total da história dele. Numa mudança por parte do Senhor no total na história dela. Tem pessoas que aqui se encontram aqui já não suportam mais, Senhor amado, as invertidas e pior, além das invertidas do adversário contra a felicidade do mesmo ou a mesma, a ênfase que o adversário tem tido. Por isso eu te peço, Deus amado, entra com socorro na vida desta mulher. Entra com socorro na vida, na história deste homem. Ainda que a princípio olharem, Senhor da glória, estão direcionados em direção, inclinados e levados em direção a este aparelho de celular. Eu creio que já tem corações e mentes voltados para o Deus da glória. Alamande kalashuri andarábia. Porque em Salmo 91 Davi dizia assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o salmista que indagava a dizer em Salmo 91, elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro, é o mesmo salmista que frisou essas palavras dizendo: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Ainda que a princípio, Deus da glória, alguns olhares estão elevados, direcionados, Senhor, em direção a este aparelho de celular. Eu creio que já há corações e mentes inclinados e direcionados para o Senhor. Por isso eu te peço, Deus, socorre vidas, socorre histórias, socorre adoradores, adoradoras com o socorro do Senhor. Alamande kalashuri andarábia. São vidas que formam esta corrente de oração por milagres. São vidas que unem a sua fé com a nossa, Pai. E me ande rai de cantos de andarábia. Vidas que têm feito a campanha em prol do milagre desse ou dessa, Senhor da glória. Alamande cai de candarábias. A nossa irmã Lucinalva, Senhor, que tem feito essa campanha com fé. Senhor, ela crê que o Senhor é Deus de vitória. Ela crê que o Senhor é Deus que alcança ela, Senhor. E foi o seu Filho amado que orientou no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, dizendo que aquele que busca acha. E a nossa irmã Lucinalva está aqui buscando o milagre do Senhor na história dela. Estamos tão somente obedecendo os ensinamentos do seu Filho amado Jesus, aquele que dizia que aquele que busca acha e o que pede recebe. Olha aí, Senhor da glória, a vida sentimental da nossa irmã Lucinalva Guerra. Alamande cantos de que andarábia. Toca na vida sentimental dela com João Maria, mudando a mente, a atitude dele e restaurando. Deus, no decorrer dos tempos, nós tivemos inúmeros testemunhos de restituição sentimental. Neste ano de 2025, apenas um testemunho, é muito pouco. Eu te apresento a história sentimental dela também, Senhor da glória. Quero entregar em tuas mãos a nossa irmã Dilane. Vai trabalhando na vida dela, Pai, em todas as áreas, com toque de milagre. Irmã Dilane, que há tempo tem feito esta campanha também com fé. Entrega em tuas mãos, Senhor da glória, a nossa irmã Neide Sena. Senhor, vai de encontro à causa da tua serva, a família da tua serva, Pai. Quero entregar em tuas mãos a nossa irmã Tassiane, Pai, trabalha em todas as áreas da vida dela. Senhor, ela não está aqui apenas para passar o tempo, está aqui porque crê que o Senhor é Deus galardoador. E assim como a irmã Tassiane está buscando ao Senhor, está escrito na sua palavra em Hebreus, capítulo de número 11, no seu verso de número 6, parte B, assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória, crê que Deus existe, além de existir, é galardoador. Ela está buscando ao Senhor porque ela crê que o Senhor é um Deus galardoador. Alcance-a com o milagre que ela precisa ser alcançada por ti, Senhor amado. Alamande kalashuri andarais.
Aramande Kalashuriandarábia. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé do Marcelo e pedir, Deus, faz se cumprir o desejo do coração dele, como o Senhor diz em Eclesiastes, que o Senhor, segundo a sua misericórdia, faz assim cumprir o desejo do nosso coração. Ai, Decandarábia, Shuriandarábia. Olha o que ele precisa de ti, Deus da glória. Aramande cantos de que andaraias. Arablai de canto, rebiacandaraias, Shuriandarábias. Ai, tu és um Deus de milagres, Senhor. Senhor, tu és um Deus de glória. Alamande calachuriandaraios. Aqui nossa irmã Mary Cruz, Senhor amado. Mila Soares, Senhor amado. Vidas que estão aqui unindo a fé deles ou dela. Unindo com a nossa, Neide Sena, não lembro se já falei, mas está aqui também. Arablaya Shuriandaraia, Maria Alves, Senhor da Glória, Cidinha Melo, Flávia Neto. São vidas, Senhor da Glória, que estão formando esta grande corrente de oração, denominada oração por milagre. E foi o seu Filho amado Jesus que, ao olhar para os discípulos no Evangelho de Mateus, o seu Filho amado Jesus nos orientou a respeito do poder de resposta que tem na oração. Quando Jesus, ao olhar para o discípulo, ele dizia: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em o meu nome recebereis, Senhor da Glória. O seu Filho amado Jesus poderia dizer: olha, se pedires alguma coisa em oração, meu Pai, alguma coisa vos será cedida. Orabande cantos de que andarábia. Mas o seu Filho amado Jesus disse: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em meu nome recebereis. Arablante com de canto rebia candaraia. E tu sabes, ó Deus da glória, do que eles precisam. O que elas precisam, Senhor. Tu sabes, Deus da glória, qual o milagre que o teu servo, a tua serva, nossa irmã Maria Alves, estão precisando viver do Senhor. E foi o seu Filho amado Jesus quem nos orientou que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração, crendo, nós receberemos. Não estamos aqui orando, adorando a Baal. Baal é aquele que não responde. Baal é aquele que não ouve. Alabrante cai de col de candaraia candarábia. Orabando que mandaia candarábia. Oriande que a candarai. Estamos adorando ao Deus de resposta, ao Deus de Israel. A história vai dizer que os profetas de Baal se cortam, se retalham e não obtêm resposta. O nosso Deus não é Baal. Baal é um Deus teórico onde não responde. O nosso Deus não é Deus teórico onde dentro desta tese a Bíblia Sagrada tornaria-se apenas um conto de fada. Estamos adorando aquele que é vivo, aquele que reina, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E eu sei que o Senhor tem poder de alcançar a vida com o sobrenatural da glória. Oh, Rabaia Candarábia. E por que nós formamos esta corrente de oração por milagre? Porque cremos que nos altos céus há um Deus todo-poderoso, capaz de alcançar vidas, adoradores, adoradoras com milagres sobrenaturais da glória. Arablante calachuriandaraias. Ei, candaraias churiandaraio. Deco de canto rebia candaraias. Olha aí, Senhor, o milagre que a nossa irmã Ana Cláudia espera receber do Senhor. Ei, a canto rebia candoreios. Arablai de calachuriandaraias. Olha aí, Senhor, o milagre que a nossa irmã Adriana David espera ser alcançada por ti, Deus da glória. Que biande cai de co de candaraia. Oriande caia candaraio. Entregue em tuas mãos a nossa irmã Karina, Senhor da glória. Nossa irmã Mary Cruz, Senhor amado. Ele calachuriandaraia candorébia. Vai alcançando as vidas com milagre. A Bíblia vai dizer que o profeta de nome Elias, antes do mesmo ser conhecido como profeta de fogo, ele tinha tanta certeza que o Deus a qual estamos orando agora, adorando-o em oração, é um Deus que tem o poder de nos alcançar, não apenas nos alcançar, mas com o tema em que nós apresentamos a ti, ó Deus da glória, em oração. Que Elias vai até os profetas de Baal e diz assim: olha, vamos orar, vamos adorar o Deus que responder com fogo, esse será o Deus em Israel. O que me chama a atenção é que o profeta Elias, além dele lançar o desafio aos profetas de Baal,
Ele colocou um tema para adoração. O Deus que responder à adoração com fogo. Esse será o Deus em Israel. Elias, ele tinha tanta certeza que o Senhor é um Deus que responde. E responde com o tema que nós apresentamos ao Senhor em adoração. Que ele coloca diante dos profetas de Baal um desafio, porém também coloca um tema. E nós estamos aqui, Deus da glória, tão somente com a plena e total convicção do profeta Elias. Que o Senhor é um Deus misericordioso, capaz de nos alcançar com o tema que nós apresentamos em adoração. E o tema que nós apresentamos a Ti, Senhor amado, nesta grande corrente de oração, é a oração por milagres. Assim como Elias apresentou a resposta como fogo, nesta corrente de oração nós apresentamos diante de Ti e do Espírito Santo do Senhor esta grande campanha de oração por milagre. Tornarei a dizer, porque creio que nos altos céus há um Deus tão poderoso e tão misericordioso, capaz de alcançar a vidas, adoradores e adoradoras, com milagre sobrenatural da glória. Senhor amado, eu não sei qual é a petição que este homem que aqui se encontra esteja agora apresentando ao Senhor. Eu não sei qual é a petição que esta mulher que aqui se encontra esteja apresentando a Ti, ó Deus da glória. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão apresentando o seu pedido de oração ao Senhor. E talvez a causa deste homem ou mulher seja na área sentimental, porque o relacionamento está destruído ou em decadência. E essa pessoa está aqui para buscar pela sua vida sentimental. Talvez nessa corrente de oração por milagre esteja orando com pessoas que estão aqui para buscar ao Deus da glória pela sua área da saúde, porque está debilitado ou debilitada, ou buscar ao Senhor pela cura de um dos seus. Talvez eu esteja orando com pessoas que aqui se encontram, que almeja que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para si ou para um dos seus. Talvez eu esteja orando com adoradores ou adoradoras que precisam que o Deus da glória venha, por sua infinita e grandiosa misericórdia, entrar em causas que estão na justiça. Pai, eu não sei qual o tema, assim como Elias apresentou um tema, eu não sei qual o tema que o meu irmão que aqui se encontra está apresentando agora ao Senhor. Eu não sei qual o tema que a minha irmã que aqui se encontra está agora apresentando ao Senhor. Mas eu sei que o Senhor sabe. Porque Davi, o salmista, ele indagava a dizer, e eu creio que referia-se ao Espírito Santo do Senhor, quando Davi ele dizia, Senhor, Tu me sondas, Senhor, Tu me conheces, Senhor, Tu sabes do meu sentar e o levantar. Ainda, Deus da glória, que muitas das vezes as palavras não me chegam à boca, mas o Senhor já conhece o que eu estou a pedir bem antes que eu a converta em palavra. O Senhor sabe qual o milagre, que esse adorador que aqui se encontra veio buscar do Senhor. O Senhor sabe qual é a bênção que essa adoradora que forma esta grande corrente de oração por milagre almeja ser alcançada por Ti, Deus da glória, na vida da mesma, em forma de milagre. Senhor, Tu és um Deus de milagres, sinais e maravilha. Não ocultes a sua glória, mas envia agora um anjo até este, e toca na história dele, toca na história dela com um toque de milagre, assim como Jacó saiu do val de Jaboque com a vitória que ele almejava receber. Eu creio, clamo e profetizo que a nossa irmã Lucinava vai sair daqui com a vitória, por parte do Deus da glória na vida dela. Eu creio, clamo e profetizo que a irmã Dilânia vai sair daqui com a vitória, assim como Jacó saiu com a vitória do val de Jaboque. O anjo foi até ele e abençoou. Envia o anjo e confirma a vitória da Edilânia. Confirma, Senhor da glória, a vitória da Ana Cláudia. Confirma, Deus da glória, a vitória da Neide Sena, a nossa irmã Tassiane, Senhor da glória. Nossa irmã Karina, Marcelo, Senhor da glória, Mila, Mary Cruz, Senhor da glória, a cada vida, Senilda, Senhor amado, Silvia Broca, Adila Teles, Deus Irene, Senhor da glória, entrega em Tuas mãos, eu peço, alcança a cada vida, o nosso irmão Marcelo, Senhor amado, alcança cada adoradora com alcance de milagre, nossa irmã Cidinha, Flávia, Creuza, Maria Alves, enfim, Senhor amado, eu Te apresento vidas, adoradores,
adoradoras, assim como o teu servo Elias apresentou o holocausto, apresentou o altar e obteve resposta. Eu te apresento vidas, eu te apresento história, assim como Elias apresentou diante de uma multidão lá em Israel, e o Senhor respondeu com o tema que Elias apresentou ao Senhor, e o tema era fogo, e o fogo consumiu o holocausto. Deus, Criador dos céus e da terra, nesta grande corrente de oração por milagre, o tema que nós apresentamos a Ti é o milagre, Senhor da glória, alcançando vidas, alcançando adoradores, adoradora. Toca na história desta mulher, toca na história deste homem, toca na história, toca nesta família, com um toque de milagre, um milagre sobrenatural da glória. Ora blacai de canto rebi andaraio, gibiante caia canto rebi candaraia, se canto rebi candaraia. Os profetas de Baal tiveram que ver a glória do Senhor consumindo aquele holocausto. Os profetas de Baal tiveram que ver o fogo consumir. Tem pessoas olhando para a história desta mulher, tem pessoas olhando para a história deste homem dizendo: eu não vejo Deus na história dele. Tem Arabacaia Canturebia, Oriandecaia Candaraia. Eu não vejo Deus na história dela. Do camando que mande caia candurebia. Mas eu creio, Pai, que assim como obteve resposta o teu servo Elias, haverá uma resposta do Senhor na vida desta pessoa. E é por isso que a mesma está aqui unindo a fé dela ou dele com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. Vai haver resposta do Senhor, assim como Elias, Rabanto que mande caia candurebia, Elias obteve resposta. Israel conheceu o Deus de Elias. Tem pessoas que conhecerão o seu Deus. Você não está aqui apenas por estar. A resposta rebiando que biande keia candarabia chegará a ti. Haramante yuri biande keia. A resposta do Senhor chegará a ti. Porque o Deus que respondeu ao profeta Elias exatamente com o tema que Elias apresentou em sua petição. Deus, Ele conhece o tema que você veio aqui apresentar a Ele nesta corrente de oração. Deus, Ele sabe do tema em que ferve como dor no teu coração. E tu perguntas: Deus, cadê? Porque, Senhor, eu não vejo acontecer. Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua ferida, e você está aqui porque é um vazio muito grande na tua história, e você tem um ponto de interrogação apresentando agora. Você tem um ponto de interrogação apresentando agora, terra, ao Espírito Santo do Senhor. E Deus te trouxe aqui para preencher esse vazio na tua história. Porque o que você tem pensado que aconteceu na tua história, como um ponto final, diz o Senhor para você nessa transmissão, aconteceu algo na tua história. Ei, cantos redianda rábia, em que você tem olhado com um vazio muito grande nos seus olhos, dizendo: Deus, acabou. Eu sei que não vai acontecer novamente. Mande keia candarábia. E o Senhor trouxe você aqui para te dizer: acalma o seu coração, porque não é ponto final, é uma vírgula. Mas a sua inquietez, a sua aflição, tem feito você ver o que aconteceu na tua história como um ponto final. Alabrai de calachuri andarábia. De canto sede andarai, o que de candarábia. Os profetas de Baal tiveram que ver a resposta diante dos olhos dele. Deus está colocando no meu coração para uma pessoa que está nessa transmissão. Deus manda eu te dizer: se você desistir, Eliai, alabrande calachuri andarábia. Bocas vão se bater e dizer: eu não falei que não ia acontecer nada. É contigo mesmo que Deus está falando agora.
Aramante caia candarábia, porque você está aqui, o Espírito Santo de Deus sabe como está o teu coração. Olha como essa enorme desistência tem tomado, tem crescido no teu coração, essa vontade de largar a mão e deixar. Eia candorébia, arabacandorébia andaraia. Deus te trouxe aqui para te dizer que tem olhares só esperando você desistir, e tem ouvido só esperando você falar, eu abri mão e desisti, só para ter esse comentário de eu sabia que não ia acontecer nada, era tudo ilusão. Que mandou, que mande, que iacandarai. Mas Deus fala contigo, eu não derramei sobre você espírito de desistência. O meu espírito te renova na tua fraqueza. Sei que a sua alma está cansada. Que mantecou, orabacaia candurébia. Mas sou eu, Senhor, quem tem te sustentado em meio à sua caminhada. Quando você olha e vê o vazio na tua história, diz o Senhor para você, Dequeia Candarábia, você acha, porventura, que eu, Senhor, não tenho visto também o que tu tem visto? Decalamande Raia Candarábia, Arablaia Shuriandaraia, porque tu tem olhado para uma terra aonde eu, Senhor, não estou trabalhando, porque estou eu, Senhor, preparando o cenário, um novo Arabande Caia Candarábia cenário na tua história. E não tenho mostrado para você o meu trabalhar, porque a ansiedade iria aumentar. Eia candarábia. Portanto, digo a ti, alaia shuri andarai. Então somente acalma o seu coração e espera. E mai de calashuri andarábia. E de co de calashuri andaraia. Ela blai de canto rebia candaraia. Deus, Criador dos céus e da terra, ainda que haja inúmeras das petições, nós estamos aqui clamando ao único Deus, ao Deus que respondera com fogo ao profeta Elias. E eu creio na resposta na vida desta pessoa que aqui se encontra, porque tu és um Deus de resposta. Ainda que o seu espírito me mostrou essa pessoa com o coração aflito, pensando em desistir, com angústia muito grande no coração, um mar de tristeza que parece infinito. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, e também no deserto o mar tentou parar Moisés. Mas o Deus que nós estamos orando neste momento é aquele que abriu um caminho no meio do mar, somente para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. Se o Senhor abrir um caminho no meio do mar, certamente o Senhor vai mudar essa situação que esta pessoa está passando. Alabrai de calachuri andaraias. Certamente que o Senhor vai mudar essa situação. Ainda que essa pessoa está aqui com aflição muito grande, não vendo nenhum sinal de mudança na história, de que ouramande raia candarábia, mas o Deus que nós adoramos, o Deus que nós buscamos a face do Senhor, já está preparando uma mudança muito grande na história desta pessoa. Já está preparando uma mudança muito grande na história desta pessoa. A aflição no coração não deixa ver, mas não é porque não está vendo que o Senhor não está trabalhando. Por isso eu entrego em tuas mãos, Senhor da glória, essa pessoa que o Senhor nos revelou aqui, está com a tristeza, uma angústia muito grande no coração. Assim como o Senhor revela, o Senhor também automaticamente já está trabalhando. Espírito Santo do Senhor, eu não sei quem é esta pessoa, mas eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, antes de dar prosseguimento a esta oração por milagre, toca no coração desta pessoa. Arranca essa tristeza, essa angústia que está no coração dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo do Senhor, arranca essa tristeza e angústia que está no coração desta pessoa que aqui se encontra. Lamande calachuri andaraia. Essa pessoa não vai sair daqui da maneira que entrou. Essa pessoa não vai sair com essa aflição. O Senhor, quando recebeu na pessoa daquele anjo Jacó no val de Jaboque, Jacó também estava desesperado. Jacó estava aflito. Jacó teve que sair da sua casa, porque houve perseguição dentro da sua própria casa. Alamande raide candarábia. Mas o Senhor exaltou ele no val de Jaboque. Eu determino, eu profetizo, em o nome do Senhor Jesus, hoje, como o dia da exaltação desta pessoa, hoje, como o dia do basta,
Rebiai decou, decanto, rebiacanda. Hoje, para a honra e glória do Senhor, assim como o profeta Ezequiel profetizou. Ezequiel capítulo de número 37. No meio daquele vale, se porventura por misericórdia do Deus Criador dos céus e da terra, eu profetizo agora um basta nesta situação. Que essa pessoa está passando agora, em o nome do Senhor Jesus. Oriande codecando rebia candaraio, ibionde raia candarabia. Em o nome do Senhor Jesus eu profetizo que hoje será o último dia de aflição desta pessoa que o Senhor nos revelou que está com o coração muito aflito. Eu profetizo que hoje será o último dia de aflição. A partir de hoje vai haver mudanças para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Lamante caio que de candarabia, uriande que o rebiande que a canda. A partir de hoje vai haver mudanças na história desta pessoa. De que ande cai de canto rebia candaraia. Eu já posso contemplar o anjo do Senhor ainda encontro da nossa irmã Zenilda Souza, trabalhando na história dela. Ebiai de calachuri andarabia, de calamando redi andarabia churi andaraia. Porque tem uma pessoa, Zenilda Souza, que vai bater no teu ombro e vai dizer verdadeiramente Deus é Deus na tua vida. Porque tem uma pessoa que falou o contrário. Ei, mante caia candarabia. E essa pessoa falou assim: nem Deus quer saber da história dela. E que o rabande calachuri andarai. Mas Deus manda eu te dizer, varoa, se prepara. Porque você vai tomar conhecimento desta pessoa somente quando bater no teu ombro e dizer verdadeiramente Deus é Deus na tua vida. Porque Deus vai te exaltar para surpreender uma boca que se bateu. Decai, decantos, rediando, rebia, caia, candaraia. Deus vai te exaltar. Decol, decandarábia. E quando essa pessoa diz o Senhor para você, quando bater no teu ombro e dizer verdadeiramente Deus é Deus na tua vida, você se lembrará desta revelação. Porque o Senhor manda eu te dizer: filha, estou eu, Senhor, preparando uma bênção. Mas o nome dessa bênção é exaltação. Porque uma boca se bateu. Decaia, canto, rabacando, rebi, andaraia. E sou eu, Deus exaltador, galardoador, diz o Senhor para você. Aramanteco de queia cando rebia chúria, de cantos e de andaraios. Arablanto que mantequeia cando rebia, aramande raia cando ramandaios, de que anda rabia chúria andaraia. Porque eu via você, eu vou falar, Senhor. Eu vou falar, Deus está me dando, eu vou falar. De canto, rebe, andaraia, chúria. Deus está me dando, eu vou falar. Eu via você falando com uma pessoa sobre um algo, sabe? Sobre um algo que você deseja da parte de Deus. Mas você falando como se estivesse justificando a sua fé, irmã Zenilda. Eu via você decai, decando, rébia, falando algo, sabe, que você crê que Deus vai fazer, mas o Espírito Santo de Deus me mostra como se você estivesse justificando a sua fé, dizendo: mas eu sei que vai acontecer. Uma hora ou outra Deus vai entrar com providência nessa causa. Deus manda dizer: a bênção que eu vou te dar, diz o Senhor para você, será como exaltação. Alabai de canto rede andarábia, que diante caia candarábia. E quando acontecer, você vai se lembrar desta revelação para saber que Deus é Deus na tua vida. Queima, heriande caia candaraio. Oh, de calabla yashuria canto rebi andaraio, arablante co de calashuria. Oriande caia cando rebi ashuri andaraio. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de resposta de poder e glória, elevamos a Ti a nossa voz em oração, nesta grande corrente de oração por milagre, pedindo ao Senhor, pois o salmista Davi é o mesmo que indagava a dizer: Senhor, Tu me sonda, Senhor, Tu me conhece, Tu sabes, ó Deus da glória, do meu sentar e o levantar. Ainda que muitas das vezes as palavras não me chegam à boca,
boca, mas tu já conheces as minhas petições bem antes que eu as converta em palavra. Espírito Santo, Deus da glória, já podemos contemplar a tua presença neste lugar. Por isso pedimos, vai contemplando agora a cada petição, a cada clamor agora. Labraia, Shuri, Andaraia. Eu não sei qual é a petição deste adorador ou adoradora, mas eu sei que tu já conheces, tu já tem o conhecimento. Deus, estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, porque o Deus a qual nós oramos, adoramos, é um Deus que tem o poder de nos alcançar com milagre sobrenatural da glória. E eu creio que hoje tem milagre de Deus alcançando vidas. Eu creio que andarabacaia candarábia, oriandequeia candarábia. Em Gênesis capítulo de número 22, quando Jacó adormeceu, Jacó teve uma visão de uma escada que ia do alto céu à terra, e no meio, entre aquela escada havia anjos subindo e descendo, e no alto da glória estava o Deus Todo-Poderoso. Desde aquela visão, Jacó percebeu se cumprir o que está escrito em Salmo 91, onde diz que o Senhor da glória dará ordem aos anjos a nosso respeito. Portanto, eu creio, Senhor, que já tem anjo da cura nesta terra, alcançando enfermo, enferma. Oriandequeia candarábia. Já tem anjo da resposta. Tem uma mulher que escreveu assim: Deus, eu quero uma resposta. Eu não vi, mas Deus me revelou. Eu não vi, já subiu na rolar, mas Deus me revelou. De que andará e achúria. Amante reia candorebi andaraio. Eu não sei quem é, não vou nem abrir os meus olhos para ler quem é. Rebiai de candarábia. Presta atenção no que Deus está falando para você agora. Você que escreveu: Deus, eu quero uma resposta. Eu não vi, eu não li, mas Deus manda te dizer: a resposta virá através do afastamento. Tem alguém, no meio da colegagem, no meio das amizades, que Deus está querendo que você se afasta desta pessoa, que está corrompendo a sua mente e o teu coração, porque tu quer a sua bênção, mas mas tem muitas conversas que não está edificando. Tem alguém que está se aproximando de você, fazendo você cochear em dois pensamentos. Assim diz o Senhor para você. E Deus manda dizer: tenho eu, Senhor, já revelado que vou trabalhar nesta causa, mas tem conversações fazendo a sua mente turbar e pensar em outras hipóteses. Mas sou eu, Senhor, com a convicção sólida: o que eu falei que vou fazer, farei eu, Senhor, na tua história. Terralai, Urabacandura Mandaya Candarábia, Oriandequeia Candarábia, Odequeia Candaraia. O Senhor manda dizer para você que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você pediu ao Senhor resposta, mas tem alguém no meio da amizade turbando, colocando outras hipóteses. Eu não sei nem qual é a bênção, Deus não me revelou, mas Deus manda dizer: olha que a colegagem está colocando até hipóteses. O Senhor manda dizer: inclina o seu coração e sua mente em mim, porque o que eu prometi, eu sou Deus para cumprir. Alablai de calachuri andaraio, e de cantos e de andarábia. Deus, Criador dos céus e da terra, vai alcançando vidas, vai alcançando adoradores, adoradoras. Lembro-me, Senhor, da glória das palavras do seu Filho amado Jesus, quando mesmo indagando aos discípulos e orientando a respeito do poder de resposta na oração, ele dizia ao mesmo: tudo o que pedires ao meu Pai, em oração crendo em meu nome recebereis. Mas o que me chama a atenção é que Jesus fala essas palavras, mas o próprio Deus da glória fala com a sua igreja em 2 Crônicas 7,14, quando anteriormente, 2 Crônicas 7,1, Salomão juntamente com os sacerdotes adoram o Deus da glória, e a glória do Senhor enche o templo. Mas no verso 14, o Senhor Deus, a qual estamos adorando neste momento em oração, o Senhor falar à sua igreja dizendo assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem pessoas que estão aqui com a sua terra ferida. Lambai decando rebi ashuri andarábia, com a terra ferida, Senhor da glória. Eu vejo entre os ferimentos
na vida sentimental, as frustrações. Tem uma mulher que está aqui que já ouviu até o que ela não desejaria nem para um inimigo ouvir a palavra que ouviu. Tem uma mulher que está aqui, de dentro para fora, com muitos ferimentos na alma, por causa de palavras. De cantos rei de Andarábia. Mas Senhor, o Senhor é um Deus que restaura uma vida, tanto interior como no exterior, na pessoa do Espírito Santo. E eu sei, Senhor, que a história dessa pessoa não vai permanecer do jeito que está. E é por isso que o Senhor trouxe essa pessoa aqui. Assim como o salmista Davi diz que o Senhor sonda nossa mente e o coração, vai de encontro agora a esta pessoa. Começa a trabalhar na vida desta pessoa, Pai, em o nome do Senhor Jesus, com o tratar da glória. Alablaia shuri andaraia. Ebiande cai de canto rebia candara. O tratar da glória, Senhor, é o Senhor quem trata, é o Senhor quem restaura. Essa alma está ferida. Está aqui, mas essa alma está ferida. Alamande calachuri andaraia. Tem tentado ser feliz na vida sentimental, mas toda vez que tem tentado é só ferimento, é só machucado interior. Mas o Senhor pode tratar agora. Por isso eu penso, o Espírito Santo toca nesta pessoa agora, cicatriza as feridas da alma desta pessoa. Cicatriza, Espírito Santo, a ferida que está na alma dessa pessoa. Alablante calachuri andaraio. Joga por terra todo mal, Senhor da glória. O Senhor falou em 2 Crônicas 7,14 que o Senhor sararia a nossa terra. Olha os ferimentos que está na terra sentimental desta pessoa. Espírito Santo do Deus da glória. Lembro-me com regozijo das restituições sentimentais em que nós postamos na Foiú feitos do Senhor na vida dos nossos irmãos e irmãs. Relacionamentos o Senhor já restaurou. E a Bíblia fala sobre os seus feitos, Deus da glória, assim. Aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta grande obra. A Bíblia não diz que o Senhor começara uma grande obra e deixará pela metade. Foram inúmeros os testemunhos dos feitos do Senhor. E eu creio, Deus da glória, autor de nossa fé, que neste ano de 2025 não cessará a glória, não cessará o seu poder. E é por isso que estamos aqui, novamente nesta grande campanha de oração por milagres, porque eu sei que o Senhor fará milagre na história desta pessoa que aqui se encontra. E se porventura diante dessa transmissão haja adoradora, com a sua vida sentimental abalada ou até destruída, Deus, Criador dos céus e da terra, quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu vou para o livro de Jó, e lá no capítulo 42, lá a Bíblia narra que Jó estava orando, e o mesmo não orava por si, mas orava pelos seus amigos, quando Deus, a qual nós estamos adorando em oração, o Senhor restituiu tudo o que havia perdido na vida de Jó, dentro do contexto das suas palavras, Senhor da glória. É que eu te peço, se porventura diante dessa transmissão haja adoradora, com a sua vida sentimental abalada, ou de calachuri andarábia, ou até destruída, assim como o Senhor restaurou, restituiu tudo que havia a se perdido na história de Jó através da oração. Eu peço, eu acrescento, Deus da glória, a restituição sentimental, a restituição do relacionamento desta pessoa. Vai tocando, Deus da glória, com um toque de milagre. Se tem pessoas nesta corrente de oração, que a oração, que a causa desta ou desta seja a vida sentimental, seja este namoro, noivado ou casamento, vai tocando, Deus amado. E se porventura for vida sentimental destruída, restaura a vida sentimental desta pessoa. Lembro-me, ó Deus da glória, com regozijo, em 2022 tivemos 18 a testemunho de restituição sentimental postados na Foiú. No ano de 2023, já em janeiro, o Senhor havia
havia nos revelado e se cumpriu a revelação. Quando em janeiro de 2023 eu entreguei ao vivo, o meu Deus manda dizer que este ano será superior ao ano de 2022. Vou eu, Senhor, restaurar maior número de vida sentimental. E nós fechamos o ano de 2023 com 22 testemunhos de restituição sentimental. O de Kalashuri Andarábia. No ano de 2024 nós tivemos apenas 15, Deus da glória, agora estamos no ano de 2025 e temos apenas uma restituição sentimental. É muito pouco, Deus da glória, pois há inúmeros testemunhos, há inúmeras vidas dos teus servos e servas que o Senhor nos presentia para estarmos intercedendo por eles ou elas, entre os demais petições por restituição, restauração sentimental. E eu aprendi dentro da Bíblia Sagrada que a sua glória, o seu poder não diminui com o decorrer dos tempos, mas ao contrário, o Deus ao qual nós estamos orando é aquele que frisa em suas palavras dizendo: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. Portanto, a Bíblia leva-nos a crer e entender que a sua glória não diminui. Por isso eu peço, Deus Todo-Poderoso, que se porventura diante dessa transmissão, ai de Kalamande Kalashuri Andarábia, se porventura diante dessa transmissão haja vida adoradora com seu relacionamento abalado, com a sua vida sentimental destruída, eu quero unir a minha fé com a fé deste, eu quero unir a minha fé com a fé deste e pedir ao Deus da glória, autor de nossa fé, toca na vida sentimental desta pessoa, entra com providência, Senhor da glória, Ramandecai de Kalashuri Andaraia, toca na vida sentimental, e se porventura haja, ai de Kalashuri Andarábia, um demônio desavisado, arruaceiro, tocando na vida sentimental deste ou desta, derrama da tua glória agora e queima ele da vida sentimental desta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Rabante cai de Kalashuri Andarábia, toda horta espiritual maligna que se levantou por causa de inveja contra a vida sentimental desta pessoa, toda horta espiritual maligna que se levantou do Kamandekeia Kandarábia, ainda que no mundo é invisível, obra maligna contra a vida sentimental deste ou desta, vai queimando agora, Deus da glória, Rebiandekeia Kandarábia, trabalha pela vida sentimental deste agora, trabalha pela vida sentimental desta, vai pelejando, Deus da glória, vai tomar, decai, decou, decalashuri Andarábia, Rabaia Kandaramandaya Kandaraio, em o nome do Senhor Jesus agora, em o nome do Senhor Jesus agora, repreenda, Senhor amado, esse espírito maligno que está tentando trazer separação, desunião na vida sentimental desta pessoa, queima ele agora, Alabraia Shúria Kandarábia, queima ele agora, Senhor amado, ei, Andorébia, Caia Candorébia, que mande rai de canto rebiando Arábia, e me ande canto rebia Shúria, queima ele agora, todo mal. No que de que ando rebiando Araio, e de canto regi Andarábia, Calablai de Kalashuri Andaraios, em o nome do Senhor Jesus, joga por terra todo mal, Senhor, contra a vida sentimental desta pessoa. Se o nome deste casal estiver porventura em uma encruzilhada, mata virgem ou cemitério, se tem pessoas fazendo algo maligno para destruir a vida sentimental desta pessoa, o Senhor, eu creio, Deus da glória, que as trouxe aqui para o Senhor pelejar pela vida sentimental desta pessoa. O Senhor trouxe aqui para pelejar pelo relacionamento. Senhor, peleja pela vida sentimental desta pessoa. Joga por terra todo o mal. Joga por terra toda obra maligna contra o relacionamento, contra a vida sentimental desta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus. Amande Kalashuri Andarábia. Edequio rebiante keia Kandarábia. Todo levante do maligno contra a vida sentimental dessa pessoa venha ser alvejado pela glória do Senhor. Deus, brinda este relacionamento do que maia Kandurebi Andarábia e restaura o que estiver destruído para a glória do seu nome, em o nome
do Camande Caiacandarábia, do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Orabai, decai, decando ré, decalachuri andaraia, e decanto sede andaraio, do que mande rai decalachuria, e de que ando rébias. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, brinda o relacionamento desta pessoa que luta pela sua vida sentimental e enfrenta muitas resistências do adversário. Eu quero sim, tão somente estar unindo a minha fé com a fé deste ou desta e pedir ao Deus da glória, brinda a vida sentimental desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Deus amado, ainda em oração, eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor, pelo milagre da cura. Porque muitas das vezes estamos aqui orando com pessoas que estão enfermas, debilitada, e crer que o Senhor pode curá-lo, crer que o Senhor pode curá-la. Lembro-me, Deus da glória, das palavras do seu Filho amado Jesus, quando mesmo dizia que tudo é possível para aquele que crê. Foi o seu Filho Jesus que disse que tudo é possível para aquele que crê. Esta pessoa está aqui porque crê que o Senhor pode restaurar a sua vida, pode restaurar a sua saúde. O Senhor pode curá-la de toda a enfermidade. E eu me lembro da profecia do profeta messiânico, profeta de nome Isaías. Isaías foi profeta messiânico porque profetizara o Messias antes de acontecer, pois ele veio antes do Senhor Jesus. Mas entre as profecias do profeta Isaías, uma que me chama a atenção é quando mesmo narrava Jesus na cruz do Calvário antes de acontecer. Isaías dizia assim: ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre suas feridas nós fomos sarados. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Então, em nome do Senhor Jesus, eu penso, Deus, Criador dos céus e da terra, toca na área da saúde desta pessoa que aqui se encontra, restaurando a saúde do mesmo ou a mesma. Se porventura diante dessa transmissão tenha uma vida, um adorador, uma adoradora debilitada, restaura, Senhor amado, a saúde desta mulher, restaura, Deus da glória, a saúde deste homem, alcance-as com alcance de cura, joga por terra todo mal, toda enfermidade. Deus, Criador dos céus e da terra, eu venho pedir ao Senhor, toca da ponta do cabelo à planta dos pés desta que aqui se encontra, com toque de cura, jogando por terra toda a enfermidade, jogando por terra todas as dores. Senhor amado, eu repreendo todo o mal que estiver no corpo desta pessoa agora. Todo o mal, todas as dores, vai caindo por terra agora. Eu peço ao Espírito Santo do Deus da glória que está neste lugar, vai tocando agora sobre esta pessoa, sobre o corpo desta pessoa com toque de cura. Eu peço ao Espírito Santo do Deus da glória que está presente neste lugar, toca agora nesta pessoa com toque de cura, vai repreendendo toda a enfermidade agora, todas as dores, toca da ponta do cabelo à planta dos pés com toque de cura, sobre toda e qualquer enfermidade, para a honra e para a glória do Senhor. O profeta Isaías, ele narrou Cristo na cruz do Calvário, dizendo que ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Então, em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores, eu quero profetizar agora que essa dor que está incomodando esta pessoa que está aqui, eu quero profetizar, eu quero determinar agora, em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, eu quero determinar agora que essa enfermidade vai caindo por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. Deus amado, olha aí nossa irmã Ana Cláudia, que tem buscado pela cura dela, Senhor da glória. Ela crê que o Senhor pode curar, ela crê que o Senhor pode jogar por terra toda a enfermidade, ela crê que o Senhor pode jogar por terra todas as dores. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé dela e pedir o favor do Senhor, porque sabemos que o significado da palavra bênção vem a ser favor
favor imerecido, ainda que não sejamos nos merecedores, Pai, o favor do Senhor tem nos alcançado. Do Kamande Hayakandarábia, o Rabante Koldecayakandarábia, o favor do Senhor tem alcançado vidas, e eu creio que nessa transmissão não há de ser diferente. Onde houver uma enfermidade, toca com toque de cura, Espírito Santo do Senhor, vai queimando todas as dores agora, todas as dores agora. Essa dor de cabeça vai saindo agora, vai sendo queimada agora, saia da mente dessa pessoa. Onde tiver essa enfermidade, o Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou a sobre si na cruz do Calvário, vai saindo agora. Dores nos braços, dores no joelho, dores nas pernas, dores de coluna, dores na barriga, aonde estiver doendo no corpo desta pessoa, eu repreendo agora, em o nome do Senhor Jesus. Toda e qualquer enfermidade vai caindo por terra agora, em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário toda enfermidade. Jesus, ele diz que tudo é possível para aquele que crê. Se esta pessoa está aqui e crer na cura, não falta mais nada, Senhor, eu te apresento agora mesmo. Do Kamande Hayakandarábia, se essa pessoa que aqui se encontra crê que o Senhor pode curar, do Rabayakandarábia, eu te apresento esta vida, Deus da glória, eu te apresento esta pessoa, Deus da glória, toca com toque de cura, queimando toda e qualquer enfermidade agora. Rabande Kayakandarábia, queima este nódulo do corpo desta pessoa e tira ele agora, em o nome do Senhor. Sai agora, nódulo do corpo dessa pessoa, vai queimando, o Senhor da glória, este mioma de Calabayakandarábia de dentro desta mulher. Eu repreendo esse cisto agora, queima ele, Senhor, de dentro para fora, vai queimando esse cisto, vai queimando de dentro para fora esse mioma agora. Espírito Santo do Senhor, queima todo o mal que está sobre o corpo desta pessoa. Rabayakandarabakandarabandaia, queima esse câncer, Senhor da glória, repreenda ele agora do corpo desta pessoa. Eu determino a cura agora, e o Senhor Jesus diz que tudo é possível para aquele que crer. Eu creio que o nosso Deus tem o poder de curar. Queima agora, Senhor da glória, essa inflamação, essa infecção agora, do Kamande Kayakandarábia. Eu creio, Senhor amado, que enquanto nós oramos, já está acontecendo a restauração da saúde dessa pessoa. Eu creio, Deus da glória, que enquanto estamos te adorando, o Senhor já está restaurando saúde agora. Por isso eu te peço, Deus da glória, Rabande Kalashuri Andarábia, Edekayakandarabandayakandarábia, vai jogando por terra toda a enfermidade, vai jogando por terra todas as dores. Ramande Kalashuri Andaraia, queima essa infecção, essa diabetes, Senhor da glória. Eu te apresento, Deus amado, essa pessoa que tem problema de pressão desregulada. Olha aí, Senhor, como está a pressão desta pessoa. Bem sei que tudo o Senhor pode, bem antes que o Senhor restaurou as percas na história de Jó. Jó dizia: Senhor, eu sei que tudo o Senhor pode, nenhum dos seus planos e pensamentos podem ser parado ou até frustrado. Jó afirmou com convicção que o Deus a qual nós estamos orando pode todas as coisas. Por isso eu te peço, Senhor, joga por terra esse mal, restaura a saúde desta pessoa, repreenda, Senhor da glória, esse problema de pressão desregulada agora, restaura a saúde desta pessoa, para a glória e para a honra do Senhor. E quando eu indago a dizer para a honra e para a glória do Senhor, o meu entender leva-me ao Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, verso de número 1 em diante, quando a Bíblia afirma que o Senhor Jesus estava a fazer a obra juntamente com os discípulos, e de repente os discípulos avistam um homem enfermo, e interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntam-lhes: Mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, foi ele quem pecou? Ou seus pais que pecaram? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas essa enfermidade aconteceu para a manifestação da glória do meu Pai, que está no céu. Segundo o Senhor da glória, o ensinamento do seu Filho amado Jesus no Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 em diante, há enfermidades permissivas pelo Senhor, para que a sua glória se manifeste, e vidas
reconheçam o Deus de milagre que o Senhor é. Se o Senhor permitiu essa enfermidade sobre esta pessoa, eu creio que o Senhor há de manifestar a sua glória e curando-a agora, queimando toda a enfermidade que assola sobre o corpo desta pessoa, seja inflamação, seja infecção, seja dores, nódulos, cisto, problemas renais, pressão que está desregulada. Eu não sei qual é a enfermidade, mas Paulo, o apóstolo de Cristo, frisou essas palavras com fé e convicção, e faço minhas as palavras do apóstolo Paulo, quando mesmo dizia: eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Então eu creio, Pai, na restauração da saúde desta pessoa. Eu creio que essa enfermidade já caiu por terra para a glória do Senhor. Talvez eu esteja orando com pessoas, obrigado, irmã Vanusa, que estão representando um dos seus, que talvez more distante, mas está enfermo ou enferma. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão representando um dos seus, e talvez esteja até no leito do hospital, e a sua palavra vai dizer que o Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito. Senhor, se dentro dessa transmissão, se diante dessa transmissão tem a vida adoradora, que precisa, Senhor, da glória, que precisa que o Senhor venha curar um dos seus, eu quero tão somente estar unindo a minha fé com a fé deste adorador. Eu quero tão somente estar unindo, Senhor da glória, a minha fé com a fé deste adorador, e pedir ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus, envie um anjo da cura onde estiver esta pessoa. Toca no mesmo com toque de cura. Toca na mesma com toque de cura. Ablai de Kalashuri Andarábia, jogando por terra toda a enfermidade, jogando por terra todas as dores. Toca nesta mulher com toque de cura, Senhor amado. Toca neste homem com toque de cura. Se estiver no leito do hospital, envie o anjo da cura. Lablante cai de canto, sede Andarábia. Uriande Keia Candarai. Envie o anjo da cura, Pai, aonde estiver esta pessoa. Restaura a saúde do mesmo. Restaura a saúde da mesma. Eu quero tão somente estar unindo a minha fé com a fé desta pessoa e pedir ao Deus de cura. Deus, o Senhor trouxe essa pessoa aqui para ser restaurada dessa enfermidade. Alamanto cai de canto rebia chúria. Oramante co de queia canto rebia andarai. O Senhor trouxe essa pessoa aqui para ser restaurada dessa enfermidade. Então eu te peço, Senhor da glória, envia um anjo da cura. Restaura a saúde dessa pessoa. Joga por terra toda a enfermidade. Joga por terra todas as dores. Segundo o profeta Isaías dizia, o Senhor Jesus, Ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Então eu determino em nome do Senhor Jesus, joga por terra, Pai, toda a enfermidade que incomoda esta pessoa. Joga por terra todas as dores. De calai, de canto, sede andarábia. Oraman de caia candaraio. Eu creio que o nosso Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Eu creio no poder da oração, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor tem poder de curar, libertar, transformar, restaurar. Por isso eu entrego em suas mãos cada vida. Por isso eu entrego em tuas mãos cada adoradora, nesta grande corrente de oração por milagres, aonde eu creio que vidas, aonde voltar aqui e vou dar o testemunho do milagre do Senhor na vida dele ou dela. Eu não sei de qual maneira esse homem, esta mulher, no decorrer desta corrente de oração por milagre, exercitou a fé dele ou dela ao unir com a nossa nesta corrente de oração. Talvez pessoas pegaram um copo com água, assim como a mulher do fluxo de sangue, crendo que apenas um toque na orla de Jesus ia ser curada. Talvez pessoas aqui creiam que o Espírito Santo do Senhor pode consagrar a esta água. Talvez eu tenha orado com pessoas que pegaram a carteira de trabalho e creem que o Espírito Santo do Senhor foi visitá-la no momento da oração, pois a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor, ele pega as nossas orações e leva ao Rei da Glória. Então esta mulher, este homem pegou esta carteira de trabalho para apresentar o Espírito Santo. Eu creio que o Senhor vai abrir uma porta de emprego para o mesmo, para a mesma, em nome do Senhor Jesus.
Talvez eu tenha orado por pessoas ou com pessoas que pegaram a foto deste ou desta. Como exercício de fé, apresentou o Espírito Santo e pediu por esta pessoa da foto, pedindo ao Senhor para tratar desta pessoa da foto. Eu tornaria a dizer, foi a maneira que a mulher do fluxo de sangue exercitou a fé dela, que ela alcançou o milagre dela. É a maneira que esse homem exercitou a fé dele, que ele vai sair daqui com o milagre dele. É a maneira que essa mulher exercitou a fé dela no decorrer desta corrente de oração por milagre, que ela vai sair daqui com o milagre do Deus da glória na vida dela. A mulher do fluxo de sangue usou a fé da maneira dela, mas recebeu o milagre. Eu creio em nome do Senhor Jesus. E o Senhor trouxe vidas aqui para tocar na história do mesmo, para tocar na história da mesma, com um toque de milagre. E assim como Jacó saiu do Val de Jaboque com o milagre que ele queria tanto receber, eu creio que vidas vão sair daqui com o milagre que o Senhor designou para o mesmo ou a mesma, para alcançá-los, para alcançá-las, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor tem enviado anjos neste momento para alcançar vidas. Eu creio, Senhor da glória, que o Val de Jaboque não foi um acaso na história. O Val de Jaboque não foi um acaso na história de Jacó. Essa live não é um acaso na história desta pessoa. Hoje, o Senhor da glória, hoje o Senhor da glória está alcançando vidas, e eu creio. Hoje, o Senhor da glória, Alabrai Ashuri Andarábia, de Calamã de Calachuri Andarai. O Val de Jaboque não foi um acaso na história de Jacó. Ele até entrou no Val de Jaboque como Jacó, mas ele saiu como Israel. De cantos de que Andarábia, Rebian de Calachuri Andarai. Nei Candarábia Shuri Andarai. Hoje, irmã Valéria, hoje você vai sair daqui com o que você veio buscar do Senhor. E de que o de Calachuri Andaraia, e de Candorebia Shuri Andaraia, e de cantos e de Calachuri Andaraio, e que o do que de Candarábia, Alabran de Calachuri Andaraio. Hoje, de Calachuri Andaraia, você sai com o que você veio buscar. Irmã de Rai de Candarábia, porque tem um algo, irmã Valéria, que você deseja muito receber do Senhor, mas Deus me mostra muita resistência, sabe? Deus me mostra. Eu vejo uma torcida, sabe, irmã Valéria, mas uma torcida do contra. Labraia Shúria, e de canta, Rai de Calachuri Andarábia. Eu vejo uma torcida, mas eu vejo uma torcida do contra. Mas Deus manda te dizer que Deus, ele não precisa da aprovação de ninguém para te exaltar. De Calabaia Shuri Andaraia. O Senhor trouxe você aqui para te dizer, filha, acalma o seu coração. Eu não dependo da aprovação deles para conceder o que está no teu coração. Diz o Senhor para você. De Calabaia Shuri Andaraio. Mande reia Candaraio. Oriente Calai de Calachuri Andaraio. Eu não preciso da aprovação deles. Eu não sei quem são essas pessoas, não sei se são de perto, de longe, mas Deus manda te dizer isso. Tá? Calai, Urabande Raia Candarábia, Emiande Calachuri Andarai. Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero entregar em tuas mãos também, Senhor da glória, vidas que estão aqui precisando de uma exaltação financeira. Tem pessoas que estão aqui com projetos parados no tempo, não consegue dar prosseguimento porque não tem condição financeira de dar prosseguimento ao projeto. Tem pessoas endividadas que indagam aos seus próximos dizendo, se eu pago as minhas contas, eu não consigo fazer as minhas compras. Se faço as minhas compras, o dinheiro não dá para pagar as contas, pois é limitado. Tem pessoas com medo de vir a uma decadência tamanha ao ponto de vir a mendigar um pão. Mas Davi, o salmista, não o rei, mas o salmista, em poucas palavras,
Ele resumiu toda a trajetória de vida na presença do Senhor. E Davi, ele disse assim: eu fui jovem, hoje eu sou ancião, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigaram pão. Deus, tem pessoas aqui com problemas financeiros. Eu peço ao Senhor, toca na vida financeira desta pessoa, exalta financeiramente esta pessoa que aqui se encontra. Senhor, eu acrescento a oração por milagres, um pedido ao Senhor por milagre financeiro. Exalta financeiramente esta pessoa. Tem pessoas que têm sonhos de comprar algo para dentro da sua casa, mas não está tendo recurso financeiro para comprar este algo para dentro da sua casa. Mas o Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus do socorro. O Senhor é Deus de providência. Por isso eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, exalta financeiramente esta pessoa, para que ela venha concretizar esse projeto que abrange a área financeira. Eu não sei se são móveis para dentro desta casa, eu não sei se é maquinário, eu não sei se é reforma deste lar, mas tem algo estagnado no projeto lar, que está parado por causa da área financeira. E eu quero acrescentar agora, Senhor, a oração por milagre, um pedido ao Senhor. Opera um milagre na área financeira desta pessoa. Lablai de calachuri andaraia, de cantos de que andarábia. Porque tem pessoas invejosas torcendo para que essa pessoa não cresça mais ainda financeiramente. Porque essa pessoa invejosa já acha essa pessoa metida pelo pouco que tem. E tem medo dessa pessoa crescer mais financeiramente, com medo dessa pessoa ficar metida. Mas o nome desse sentimento não é preocupação dessa pessoa ficar soberba, mas o nome desse sentimento é inveja, medo dessa pessoa crescer. Mas o Senhor vai exaltar financeiramente esta pessoa. O Senhor entrega em tuas mãos a esta vida, que precisa muito, Deus da glória, de uma exaltação financeira. Entre as petições por exaltação financeira, eu entrego em tuas mãos também a área profissional. Pessoas que precisam, Senhor amado, de uma oportunidade de emprego. Pessoas que talvez deixaram currículos em várias empresas, mas nenhum empresário ou empresária requisitou o serviço desta ou deste. Deus, olha esta pessoa que está desempregado, desempregada. Talvez eu esteja orando por vidas que estão representando dos seus, para que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para este ou esta. Lá em Apocalipse capítulo número 3, verso de número 7, o Senhor diz que abre porta que ninguém fecha. Porém diz também que o Senhor fecha que ninguém abre. Decalai, oramandereia. Eu quero unir a minha fé com a fé deste ou desta, que a área em que precisa na sua vida, que o Senhor venha exaltar, é a área financeira. Toca na área financeira desta pessoa, Senhor. Deus, toca no coração de empresários ou empresárias para dar uma oportunidade de emprego para este ou esta. Assim como outrora o Senhor tocou no coração de Davi, pois Davi, antes de tomar posse do trono, Davi pergunta aos seus serviçais: porventura, não há da linhagem de Saul alguém com quem eu possa agir de benevolência? Então seus serviçais respondem: assim, em Lodebar, filho de Jonathan, neto de Saul, este chamado Mefibosete. Davi diz aos seus serviçais: tragam ele até mim. Quando eles trazem Mefibosete até Davi, Davi diz: a partir de hoje, tudo que era de Saul, seu avô, passará a ser seu. O Senhor pode tocar em coração de pessoas para abençoar esta pessoa aqui, que precisa de bênção, mas depende de terceiros para ser abençoado ou abençoada. Toca no coração para esta oportunidade de emprego. Abre esta porta de emprego para este ou para um dos seus. Projetos financeiros como uma loja, uma empresa, uma microempresa. Projetos financeiros que abrangem a área financeira, mas este homem não tem condição de comprar maquinários, ou esta mulher não tem condição de montar a sua lojinha de venda ou revenda. Enfim, pessoas que têm sonhos, Senhor da glória, faculdade para si ou para um dos seus, mas não tem recurso financeiro. O mesmo Deus que realizou o sonho de José, ainda que no Egito,
ainda realiza sonhos nesses tempos. Por isso eu te peço, Senhor, alcança os sonhos, planos, projeto desta pessoa, que une a fé dela com a nossa, que une a fé dele com a nossa. Alcança-o, alcance-a com alcance de milagre. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor da glória, eu quero acrescentar também a oração por milagre. Um pedido ao Senhor por milagre sobre causas que estão na justiça. Talvez eu esteja orando com pessoas que têm causas há anos na justiça, sem nenhum parecido advogado ou juiz. Talvez eu esteja orando com pessoas que têm causas há meses na justiça, sem nenhum parecer do advogado ou juiz. Senhor, e por que eu acrescento a oração por milagre, um pedido por milagre sobre causas na justiça? Porque no Evangelho de Marcos, o seu Filho amado Jesus olha para os discípulos e fala ao mesmo a parábola do juiz iníquo, dizendo assim aos discípulos: havia um juiz em uma cidade, iníquo, de coração duro, um homem que não temia o Deus dos céus, nem a homens na face da terra. Um homem que naquela cidade jamais havia julgado causa alguma, pois era um homem de coração duro. Porém, nesta mesma cidade havia uma mulher que constantemente, ao avistar o juiz, ela pedia-lhe dizendo: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. Ou seja, julgue minha causa, julgue minha causa. Ainda que aquele juiz fosse um homem de coração duro, um homem iníquo que não temia o Deus do céu nem a homens na face da terra, ainda assim esta mulher perseverava em sua petição. E toda vez que a mesma avistava esse juiz, ela pedia-lhe dizendo: julgue minha causa, julgue minha causa. E na perseverança desta mulher, esse juiz iníquo de coração duro chegara a mesma dizendo: mulher, para que não me importunes, eu julgarei sua causa. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele resumiu a parábola do juiz iníquo, fazendo menção, Deus da glória, do seu amor para conosco, dizendo para os discípulos e para nós nos tempos atuais, dizendo assim: se aquele juiz, um homem de coração duro, um homem que não temia o Deus do céu nem a homem na face da terra, ele julgou a causa desta mulher na perseverança da mesma, certamente que o nosso Pai que está no céu, ele há de julgar a nossa causa e nos dar vitória. Deus, Criador dos céus e da terra, o seu Filho amado Jesus fez menção do seu amor para conosco ao falar a parábola do juiz iníquo, dizendo que o Senhor certamente julgaria a nossa causa. Por isso eu peço ao Senhor, se diante dessa transmissão haja vidas, adoradores e adoradoras, com causa na justiça, julga, Senhor, a causa desta mulher e da vitória mesma. Julga a causa deste homem e da vitória mesmo. Independente do tempo em que essa causa esteja na justiça, independente do tempo em que este homem, ou que área seja esta causa que esteja na justiça, talvez uma área trabalhística, essa pessoa que trabalhou muito tempo na empresa e não teve nenhum parecer do seu salário, seu tempo de casa, e precisa da vitória. Talvez uma causa processual, alguém que tenha sofrido algum dano, seja esses danos morais, psicológicos, físicos, financeiros, enfim. Julga esta causa da vitória para esta pessoa. Seja causas criminais, não de culpados não arrependidos, mas talvez de culpadas arrependidas que verdadeiramente queiram viver aqui fora uma nova vida, ou aquele ou aquela que estão presos ou presa injustamente. Julga a causa desta mulher, julga, Senhor amado, a causa deste homem, e dê vitória ao mesmo, dê vitória mesmo. Entra com providência, Senhor amado. Talvez eu esteja orando com pessoas que têm causas no INSS, talvez aposentadoria que não sai, talvez até outros benefícios, como um Bolsa Família, que este ou esta não recebeu, ou deixou de receber, uma pensão, enfim, Senhor da glória, eu quero apresentar ao Senhor todas as causas, vidas, adoradores e adoradoras que unem a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração, e talvez estejam apresentando agora ao Espírito Santo do Senhor, em que área este adorador precisa vivenciar o milagre do Senhor na vida dele, em que área, Senhor da glória, esta adoradora precisa vivenciar o favor do Senhor, porque o significado da palavra bênção vem a ser favor imerecido, mas ainda que não sejamos merecedores do favor do Deus da glória na nossa vida, tivemos inúmeros
testemunho dos feitos do Senhor em forma de milagres. E eu creio que nos tempos atuais não há de ser diferente. Eu creio que o Senhor está julgando causas, que está na justiça. E eu creio que dará vitória para vidas, para adoradores, para adoradoras. Em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor há de julgar a causa desta mulher, o Senhor há de julgar a causa deste homem e da vitória. Lablande calachuri andarábia, ede calachuri andaraia, emiande calachuri andaraia. Independente do tempo em que essa causa esteja na justiça, eu creio, Senhor da glória. Por isso, Senhor amado, entra com providência, Senhor amado, e dá vitória para esta pessoa, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, porque só o Senhor é um Deus de vitória, só o Senhor é um Deus de milagre. Por isso eu te peço, Senhor da glória, dá vitória, Senhor amado, de calachuri andarábia, dá vitória, Senhor amado, independente de qual seja a área em que o meu irmão ou a minha irmã que aqui se encontra precisa ser alcançado pelo Senhor na vida dele, precisa, Deus da glória, ser alcançada por ti na vida dela. Paulo, apóstolo de Cristo, frisou essas palavras com fé e convicção, dizendo: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos em oração. Senhor da glória, o Senhor é aquele que nós estamos adorando, aquele que frisou essas palavras para Jeremias, em Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, dizendo assim para Jeremias: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor falou que haveria novidade para aquele que clama, para aquela que clama, em Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3. E a novidade será o testemunho que essa pessoa vai testificar para a honra e para a glória do Senhor, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada vida, rica e abundantemente. Já estaremos orando por todos. Já estaremos fazendo a oração individual. Mas eu quero pedir o seu apoio, meu irmão. Ultimamente essa live tem ficado muito vazia, muito pouco apoio, pouquíssimos apoios. Tem pessoas que entram aqui e só querem ser atendidas, mas não ajuda, sequer com tec-tec na telinha, né? Infelizmente tem pessoas aqui que não apoiam, com simples tec-tec na telinha, que seja, nem assim apoia. E é por isso que essa transmissão está tão baixa. Obrigado, irmã Silva. Por isso que essa transmissão está tão baixa. Olha só, 10K é live para 5 pessoas, 8 pessoas, no máximo 10. Né? 10K é live para no máximo 10 pessoas. A obra de Deus precisa da sua ajuda. Um simples tec-tec na telinha, você está apoiando essa live. Deixa eu agradecer os irmãos e irmãs que têm ajudado. Quero agradecer a nossa irmã Silvia Broca. Sempre foi uma bênção de Deus para o nosso ministério, sempre tem apoiado. Que o Senhor venha retribuir na sua vida em forma de milagres. Obrigado, Maria Solange, sempre foi uma bênção, irmã Maria Solange também. Sabemos que podemos contar com ela, com Deus em primeiro lugar e com ela. Quero agradecer a irmã Lucinalva Guerra. Que Deus abençoe sua vida, irmã Lucinalva Guerra. Quero agradecer a irmã Silvia Broca, que também tem sido bênção para esse ministério. Quero agradecer a irmã Deus Irene, que o Senhor abençoe sua vida, irmã Deus Irene. Quero agradecer a irmã Edilânia Tassiane, com seus bastãozinhos abençoados. Obrigado, irmã Alice. Obrigado, irmã Maria Solange. Obrigado pelos bastãozinhos, Tassiane. Karina, obrigado pelos bastãozinhos. Obrigado, Neidicena, pelos bastãozinhos. Ajuda a divulgar, impulsionar a live. Neidicena, Guilherme, olha o Guilherme aí, Deus abençoe Guilherme e Luana, né? Casal abençoado. Nossos filhos na fé, Guilherme e Luana, foi um dos primeiros filhos que nós ganhamos aqui, que Deus nos presenteou no ano de 2022 ou 21, já no finalzinho.
foram os primeiros filhos que nós ganhamos aqui para Jesus, né? Elas fizeram uma aliança com o Senhor. Glorifica a Deus pela vida desse casal. Quero agradecer a irmã Senilda Souza, Deus abençoe sua vida. Valéria, muito obrigado. Irmã Adila Teres, Deus abençoe sua vida. Maxwell, Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. Eneide Jesus, Mina Soares, Dali, Duda, Deus abençoe, né? Enfim, eu quero agradecer a cada um dos irmãos e irmãs. Deus Irene, Deus abençoe sua vida. Em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha alcançá-las com as bênçãos do Senhor. Aos irmãos e irmãs que estão curtindo a transmissão, muito obrigado, né? Miriam Castro está curtindo a transmissão. Deus abençoe sua vida, irmã Miriam Castro. Que Deus abençoe cada dia mais e mais. Que o Senhor abençoe a você, né? Quero agradecer a cada um dos irmãos e irmãs, amém?